Eu confio em você. E é preciso, principalmente, que você mesmo confie em você. Sabe o que acontece hoje em dia? A gente procura especialista para tudo. E não estou falando só da área da saúde, né? Se você está com alguma questão jurídica, você procura um advogado. Mesmo que a gente tenha os caminhos lá que você pode fazer sozinho, tipo ir no PROCON, né? Ir lá, juizado de pequenas causas, né? Então a gente tem alguns caminhos a fazer sem o advogado ali, alguns caminhos do nosso direito, né? A gente não precisa de um advogado para ter acesso ao direito, a gente não precisa do médico para ter acesso à saúde, mas a gente faz muita questão dos especialistas. A gente, na área da saúde, principalmente, se sente ignorante, se sente inseguro e a gente foi ensinado a se sentir assim. Eu percebo assim que cada vez está tudo tão especializado, não é verdade? A gente não vai mais no médico, no clínico geral que sabe de tudo. A gente vai no especialista daquela questão que a gente precisa que seja vista, né? A gente busca um atendimento cada vez mais especializado. E essa especialidade, ela, ela foi ficando tão forte, foi nos causando tamanha insegurança. Então, olha só, a nutricionista materno-infantil, euzinha aqui, entende pra caramba de alimentação infantil. Então, eu preciso dela, ela que vai me ajudar a decidir tudo, ela que vai me ajudar a conduzir tudo, porque eu não sei nada de nutrição infantil. Cara, você não saber nutrição infantil te impede de ser nutricionista, mas não vai mudar o fato de que seu filho vai comer, de que você vai alimentá-lo, né? Então, assim, você tem questões de convivência lá, de comportamento, tem questões ali na sua casa e isso te leva a buscar a ajuda de um psicólogo, por exemplo, para acompanhar o seu filho, uma terapia de casal. Então, em todos os casos, a gente busca muitos especialistas. E o que acontece com esses especialistas é que, ao longo do tempo, a gente foi estudando tanto e se especializando tanto, e isso criou ali uma aura de arrogância, não sei se é a palavra certa, mas uma aura imponente assim, de conhecimento técnico, e que não necessariamente é importante no dia a dia das pessoas, entendeu? Você não tem que sacar tudo de nutrição infantil para poder servir a comida do seu filho, né? Me poupe. Então, eu não tenho que saber tudo de direito para entender que eu levei lá um cano de uma loja que eu comprei e tal, e que alguma coisa pode ser feita e que lá no PROCON possivelmente vão me instruir, né? Então, a gente fica buscando muitos especialistas e a gente terceiriza a tomada de decisão. E essa decisão que o especialista toma não necessariamente o direcionamento que esse especialista nos dá, a direção que esse especialista toma, não necessariamente são sempre as melhores escolhas para nós mesmos, porque é preciso olhar para a vida com crítica. Então, se você olhar assim, a empresa tal é especialista em, vamos supor, uma empresa grande de alimentos que há pouco tempo lançou alimentos veganos, uma linha de alimentos veganos. Então, eu sou vegana, né? Eu não, mas tem lá uma pessoa vegana e ela tem, às vezes, dificuldade de achar coisas práticas, prontas e gostosas, né? E aí, essa empresa entende tudo de alimento, é uma empresa de alimentos. E se ela falou que é vegana e tá no rótulo, é porque é, né? Eu posso confiar porque é regulamentado e tudo. Aí eu vou lá e compro. Mas aquela empresa, ela olha para o veganismo com o seu olhar vegano, porque comer é um ato político, né, gente? Eu falo isso sempre. Um dia eu vou gravar um vídeo só sobre isso aqui. Comer é um ato político. Então o vegano, ele é vegano, grande parte das vezes, não é porque ele não gosta de carne só. Às vezes ele nem gosta, nem se importa, né? Mas existe uma questão humanística ali, uma questão de defesa dos animais, uma questão de escolhas mesmo, políticas, tá? E aí ele não come por essas questões ambientais. Aí ele vai comprar um negócio pronto de uma empresa
que não levou nada animal, mas essa empresa é coerente, essa empresa age de forma coerente com esse veganismo. Então, assim, se a gente não tem um filtro, se a gente não usa o nosso poder próprio, o nosso conhecimento para filtrar as informações que a gente recebe dos especialistas, sejam eles, eu dei aqui exemplos, né, bem variados. Então, não só da área de saúde, falei da indústria, falei ali do exemplo do advogado, né? A gente pode ter aí 1 milhão de exemplos. Arquiteto, né? Se eu contrato um arquiteto para fazer uma reforma na minha casa, ele vai fazer um negócio muito bonito, muito harmônico, provavelmente, mas é do meu gosto. Então, assim, o nosso gosto, o nosso jeitão, ele precisa estar nas coisas. E a gente precisa entender, a gente precisa parar de pensar que o papel do especialista, esse papel técnico, ele precisa ser absoluto. Esse especialista, eu vejo o pessoal, a gente vê um linguajar assim, mas o médico deixou eu comer, sei lá o que, o médico falou que eu posso. Então, assim, esse pode, não pode, esse deixou, não deixou, quem é o médico para deixar, não deixar alguma coisa? Ele vai te direcionar, ele vai te apontar os caminhos que ele aconselha. Então, eu, Fabiana, nutricionista infantil, eu vou te atender, eu vou te aconselhar. Mas quer dizer que aquilo é o melhor para você? Cara, não sei, é preciso essa abertura. E essa abertura entre o paciente, né, e o nutricionista, o médico, assim, isso precisa ter mão dupla, sabe? Aquela arrogância antiga de você receber um direcionamento de saúde e ir para casa lá igual um bobão, né? Só para cumprir e tal, tudo que o profissional mandou. Mandou caramba, não manda em mim, não manda em mim, né? Povo feio, chato, cara de mamão. Então, assim, esse diálogo ele precisa reviver. E é uma coisa que é muito forte para mim, que eu trago muito forte nos meus atendimentos e que eu quero muito comunicar isso para o mundo, quero vir aqui falar sobre isso com vocês. Essa questão do seu vínculo com a cria, o seu vínculo com o seu filho. E de você não ficar obedecendo o profissional. Mandou botar para dormir assim, que mandou para botar para dormir? Qual profissão que manda, que fala de botar para dormir assim, assado, entendeu? Não tem esse especialista. Não tem esse especialista. Onde que está o profissional que resgata, te ajuda a resgatar a sua autoconfiança? Porque você ficou lá, né, um tempão de gestação, aí depois talvez tenha passado aí uma perrengue para amamentar, aí vem, né, o início da alimentação, e é tudo uma carga muito grande. A mãe é muito demandada. E aí você não sabe fazer nada, você não sabe ser mãe, você não sabe trocar uma frase. Aí a gente busca, né, curso disso, curso daquilo, e a gente busca 1 milhão de especialistas. Tem especialista do sono, tem especialista da alimentação, tem o especialista, né, da saúde do bebê, lá o pediatra. Aí você busca todas essas informações, cada um fala um troço diferente do outro. As informações não encaixam e você fica insegura, mas essa sua insegurança não muda o fato de que o seu bebê vai dormir, mal ou bem, né? Ele vai dormir. O seu bebê vai comer, mal ou bem. O seu bebê, ele vai se desenvolver. Aí eu vejo esse blá blá blá, sabe? Igual eu falo, né, dos métodos de introdução alimentar. O BLW vai desenvolver a coordenação motora fina do bebê. Gente, o bebê vai desenvolver a coordenação motora fina dele, independentemente de método escolhido para introdução alimentar, entendeu? E aí você fica lá estudando um método, e aí a pessoa escolhe, por exemplo, de novo no BLW, vocês vão achar que eu implico com o BLW, né? Não é, mas é porque é muito recente, né? É um assunto em alta. Então você está fazendo lá o BLW, aí você vai ficar buscando num site lá, um aplicativo, um site só sobre BLW, ou seja, um especialista ali por trás. Muitas vezes nem é um especialista, atenção, muitas vezes nem responde a um conselho, nem é um profissional devidamente habilitado para falar sobre aquilo, tá? Então, ainda tem essa. Eu estou questionando aqui essa coisa do especialista, mas muitas vezes nem é um especialista, né? A gente não sabe quem está ali. A internet tem essa barreira de proteção e a gente vê pessoas que, assim, por exemplo,
Ah, você é mãe, você deu de comer pro seu filho come super bem. Isso não te capacita a ser nutricionista infantil. Para isso é preciso fazer uma faculdade, uma pós-graduação, estudar, né? Escrever artigo, ler muitos artigos, publicar livro. Então, assim, o caminho do especialista é longo, mas ele capacita para a especialidade dele, mas não o inverso. Ele não capacita esse especialista para entender profundamente o seu filho, o seu vínculo afetivo, todos os aspectos mais intangíveis dessa pessoa humana, dessa criança, entende? Então, assim, você não se capacita para ser especialista e o especialista não se capacita para ser você. Você é a melhor mãe que o seu filho pode ter. Esse especialista é questionável. Eu sou a melhor nutricionista que o seu filho pode ter? Será que a gente, eu e você, a gente se dá bem? É um bom encaixe? Porque tem outros profissionais. O especialista tem vários. A mãe só tem uma. A mãe só tem uma, né? O especialista tem vários. Então ele precisa te falar o coração, precisa ver esse encaixe. E falar o coração é essa mensagem que eu trago aqui. Eu estava falando aquela hora, né? E mudei o assunto sobre o BLW. E aí no BLW você vai lá entrar no site, no aplicativo e vai começar a ver assim, eu quero dar morango para o meu bebê. Como eu corto o morango para dar para o bebê? Eu quero dar a manga para o meu bebê. Como eu corto a manga para dar para o bebê? Sabe? E você vai ver cada coisa, sério mesmo. Aí agora a gente vai ficar abrindo aplicativo para ver como que dá cada comida para o bebê. Isso não faz o menor sentido, né, gente? Não faz nenhum sentido. Então, em algum momento, esse especialista e essa família, essa mãe, eles precisam começar a se falar de um jeito diferente. E é esse jeito diferente que eu trago aqui para você. É essa minha proposta de trabalho, tanto no meu consultório, quanto nos meus materiais, né? Quanto em tudo que eu planejo, eu tenho planos daqui para frente, óbvio. E tudo que eu planejo, ele gira em torno disso. Eu acho que você vai gostar disso. Você vai gostar de lidar com um profissional que valoriza a sua inteligência, o seu bom senso. Vocês sabem, por exemplo, em 1950, nos Estados Unidos, houve uma diretriz, né, de saúde e teve uma reunião, teve uma grande discussão, houve vários estudos na época, era o surgimento da gordura trans e já sabia-se na ciência a diferença entre os tipos de gordura, né, e que algumas gorduras traziam malefícios, outras gorduras traziam benefícios, tinham um papel importante no organismo, já sabia disso tudo. Só que não se confia numa diretriz de saúde na inteligência da população. Imagina só, então é de uma arrogância extrema. Ou você não sabe como, eu não confio na inteligência da população, então preciso dar um direcionamento simples, claro e objetivo. Gordura faz mal. E nós convivemos até hoje, grande parte das pessoas só pensa assim, gordura faz mal. A gente se afasta do ômega 3, a gente se afasta de diversas gorduras boas que têm um papel fundamental. Eu às vezes suplemento algumas crianças com alguns tipos de gordura, né? Para ganho de peso principalmente. E aí a mãe sempre pergunta, mas isso tem gordura trans? É monossaturado? Então assim, é engraçado esse tecnicismo das coisas na boca do povo, porque não é necessário a gente se aprofundar, não vai rolar se o leigo tentar se aprofundar desse tanto, mas é preciso um entendimento mínimo para dialogar com o especialista. Você entende o que eu estou falando? A arrogância do especialista que dá a diretriz, faz assim, assim, assado, não faz a menor ideia de como as coisas funcionam na sua casa. Eu já vi colocar o horário assim, da fruta. Começa lá a introdução alimentar do seu filho, você dá umas 9 horas da manhã, você dá a fruta. Você sabe lá, se 9 horas da manhã eu tô em casa, se 9 horas da manhã meu filho já acordou, tá dormindo, tá na hora da soneca, quem é você, cara pálida, para definir o horário da fruta, da primeira fruta do dia do meu filho? A orientação não é essa. A orientação não pode ser essa.
A orientação precisa ser mais ampla e precisa ser um diálogo, um diálogo. Eu vejo pessoas que têm tamanha insegurança que elas têm vergonha de perguntar, de confrontar, de questionar o médico quando ele dá uma orientação. Então, assim, por que vergonha? Nós, seres humanos, nós somos todos iguais. Todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Nem eu no papel de especialista, nem você no papel de mãe ou de cliente, né, que está pagando, ou de paciente. Não tem, não importa. Você está pagando e eu tenho que... Não, a gente vai fazer uma troca. O diálogo entre os seres humanos, ele é igualitário, ele precisa ter esse pé de igualdade, né? E esses especialistas todos atualmente, e eu reclamo a beça disso, que todo o meu trabalho é em prol de mudar esse cenário atual, os especialistas hoje minam, acabam com a nossa autoestima, porque ele te entrega lá um negócio que tipo, só ele sabe fazer. Você chega em casa que ele trouxe, não dá nada certo, você se sente uma merda. Nossa, eu sou incompetente. Eu sou uma péssima mãe, eu não consigo fazer isso do jeito que ele mandou. Né? Ele não te explica as coisas a fundo. Ele prescreve, por exemplo, um suplemento de ferro, toma lá, N gotas desse suplemento aqui. Mas ele não te avisa antes, por exemplo, que o ferro pode dar alguns incômodos abdominais, que caso esse suplemento de ferro prenda muito o intestino, a gente tem outras opções. Então, assim, as coisas precisam ser mais bem explicadas. Igual lá atrás nesse direcionamento da gordura, e que foi esse, Deus nos acuda, quanto tempo a gente passou aí tendo a gordura como vilã por causa do acontecido lá em 1950. Se tivesse sido mais bem explicado, né, se a diretriz de saúde fosse um pouco mais completa, ainda que você simplifique uma mensagem, porque é uma mensagem de saúde para a população leiga em geral, ainda que você simplifique, você não precisa achar que todo mundo é burro, né? Me poupe. Você pode muito bem dar um direcionamento mais exato, mais aprofundado, o porquê daquilo. Você falar os porquês, para que as pessoas desenvolvam um senso crítico. E é esse o medo. O medo é entregar conhecimento de verdade para que as pessoas desenvolvam um senso crítico e parem de confiar nesses especialistas que detêm a informação na mão. Eles detêm a informação, eles se fecham, eles sentam em cima do livro e eles se comunicam com você, paciente, comigo, paciente, só um pedacinho que os convém. Isso não está certo, porque isso não promove a minha autoconfiança. Se eu não saio de um atendimento renovada em autoconfiança, se eu não saio ali me sentindo empoderada, se eu não receber informação de qualidade o suficiente para me empoderar e me permitir tomar decisões próprias, esse especialista não me falou ao coração, ele não confiou em mim. E aí não foi um diálogo, não foi uma via de mão dupla. Eu confiei nele e ele não confiou em mim, não confiou na minha inteligência, não confiou no meu bom senso, não confiou na minha maternidade. E essa confiança é fundamental. É por isso que eu gosto de explicar, vocês veem o tipo de explicação que eu trago, que é de um jeito mais amplo. Eu nunca vou te falar assim, começa a dar comida para o seu bebê agora com 6 meses, porque o estoque de ferro dele acabou. Te dá uma lista de motivos técnicos para você começar, porque ele precisa desenvolver a mastigação desse bebê. Eu vou te dar uma lista de motivos técnicos para você começar essa alimentação, porque isso é uma questão técnica e eu preciso ter isso no meu cérebro, na minha cachola de nutrição infantil como profissional, para eu escrever artigo, para se você quiser também alguma dessas informações e você leu e dialogar comigo, eu posso te explicar, eu posso tudo isso. Eu preciso te abrir a cabeça e te mostrar do seu lado, na sua maternidade, na sua casa, na administração da sua rotina, o que é importante no seu ponto de vista, não no meu ponto de vista técnico. Você vai sair, você vai marcar uma consulta para ouvir assim, aí precisa de ferro, precisa começar a comer, você coloca o prato na frente dele, coloca arroz, feijão, não sei o que, é importante ter ferro, tudo técnico, entendeu? Beabá lá, assim, faz isso, faz assado.
Pode dar maçã? Pode. Como se pode, gente? Né? Não tem que permitir ou proibir. O que eu preciso despertar em você é assim: mãe, olha só que momento importante você está vivendo. Olha só, a criança, a nutrição é a forma, né? A comida é a forma definitiva da gente se nutrir. O mamar, ele vai acabando e a gente vai começar agora a comer. Confie em você, porque o seu sentimento, você adulto, permeia as suas ações. E se você entra tenso ali, nessa relação, nessa troca ali na hora das refeições, você tem uma refeição tensa e você tem uma reação da criança frente à sua emoção demonstrada ali. Você demonstra a sua emoção e essa criança, ela vai reagir a essa emoção. E não é de uma forma, em geral, positiva, né? Porque essa tensão, ela vai gerar uma reação positiva da criança. Você acha mesmo isso? Então, confia em você mesma e me explica aqui, como eu vou poder te ajudar para promover essa confiança? Você tem medo de engasgo, você tem medo de alergia? Então vem cá, deixa eu te dar as mãos. O que você precisa de mim para a gente promover essa confiança? Você precisa que eu te ensine tudo como funciona? E eu vou te ensinar. Eu vou te levar a fundo nos pontos que são importantes para você. E os seus não são iguais ao da outra pessoa, da outra mãe, do outro pai. Cada um vai ter ali os seus pontos ali de medo, de desconforto, né? Às vezes você, por exemplo, tem um problema com peso, tem um sobrepeso e tem compulsão alimentar, vamos supor. E o seu medo está aí na compulsão alimentar, no sobrepeso. E a outra pessoa tem um medo contrário, tem medo da criança não comer, de rejeitar muitos alimentos. Então, cada um vai ter uma insegurança, cada família tem um tipo de insegurança. E o meu trabalho aqui com vocês é confiar em vocês e tirar essas inseguranças, te ajudar a vencer essas inseguranças, ultrapassar essas barreiras para confiar em você. Confiar em você, sentar ali à mesa com a sua criança e desenvolver esse processo do comer de uma forma boa, de uma forma tranquila, de uma forma com paz ali à mesa, com uma criança que não fica ali rejeitando muitos alimentos, uma criança que não te dá grandes trabalhos para comer. E isso só vai acontecer com a sua autoconfiança. E para você desenvolver a sua autoconfiança, eu preciso confiar em você, eu preciso confiar as informações verdadeiras, profundas, que vêm que vem ali antes dessas diretrizes ali, beabá, corta assim, corta assado, o raio da manga, eu corto como eu quiser, minha manga, né? Eu corto como eu quiser, eu quero que seja seguro para o bebê, então vamos falar dessa segurança. Eu tenho medo de engasgo, vamos aprender a manobra de desengasgo. É esse o processo que eu quero cuidar. Eu quero preparar seu terreno. Preparar seu terreno de um jeito que te faça se sentir como mãe plena, capaz de alimentar uma criança. É só comida. Eu quero que você ganhe esse sentimento de assim, é só comida. Esse sentimento de é só comida, ele só vai existir no momento em que você estiver confortável, que esses seus medos, essas suas barreiras tenham sido vencidos. E eles são vencidos através de informação de verdade. Não é através de beabá. O beabá, você chega lá na hora de usar, ele não funciona. Funciona metade, funciona 20%, funciona um pedaço, né? Ou, às vezes, ele não se encaixa, simplesmente não se encaixa na sua vida. Não se encaixa. Você pensa assim, eu vejo o trabalho de nutrição da criança, principalmente de colegas que não são especializados, e que enviam assim, meu filho está com sobrepeso. Aí enviam uma dieta lá, de manhã, meio papaya com uma colher de aveia, tá? E essa criança, ela é obesa porque ela tem péssimos hábitos alimentares, ela não come vegetais, ela rejeita e tal, não sei o que, e só come biscoito, só come um monte, eu gosto muito de comer as comidas recreativas, que eu chamo. Aí, o que adianta eu dizer assim, de manhã você dá mesmo. A criança não come mamão, não come aveia. Foi no especialista, não serviu de nada, porque não ouviu coração. Não ouviu
a maternidade, esse vínculo que a gente tem com os nossos filhos, ele é muito especial. Já, olha, você sabe, minha mãe, quando estava grávida do meu irmão, no ultrassom dava que ia ser menina. E tá lá meu irmão adulto. Então, assim, e ela jurava, ela falava pra todo mundo, ela não comprou enxoval rosa, vocês acreditam? Ela sabia no coração dela que ia ser um menino. Olha só. Eu não tô falando que esse, assim, é uma exceção da exceção e já faz muito tempo, né? Esses exames eram menos desenvolvidos, mas até hoje pode sim acontecer. Pode. É improvável com a qualidade dos exames cada vez maior, né? Então, assim, eu não tô falando para você não confiar num especialista, não confiar na ciência. Eu tô dizendo para você não sair por aí fazendo passo a passo, levando o manual para casa de uma pessoa que não é mãe do seu filho. Desconfie sempre. Porque tem, ó, falar algumas coisas. Hoje em dia, a gente sabe, tá lá, ó, Direcionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente estuda, a gente lê, tá aí informação, a informação tá por aí para quem quiser acessar. Não se usa vermifugar a criança, nem o adulto, profilaticamente, ou seja, profilaticamente é por prevenção. A gente só vermifuga se a gente tiver indício, suspeita, ou por exame acabar comprovando que essa pessoa tem um verme. Tá? Então a gente não fica uma vez por ano, 6 em 6 meses, tomando vermífugo. Isso não existe mais. Porque hoje a gente sabe dos malefícios que isso causa, tá? No sistema gastrointestinal, na qualidade da microbiota intestinal. Hoje a gente fala em eixo cérebro-intestino. E por vários motivos a gente não faz essa vermifugação profilática. Só que muitos profissionais insistem em passar. Passa lá, toma a receitinha do vermífugo. Não falo por quê. Porque eu não tô com verme, tô aqui pra me receitar um remédio sem eu estar doente. É remédio sem estar doente. Aí você vai lá igual um cordeiro, vai lá e toma o negócio. Não, se você sabe dessa informação, você busca uma segunda opinião médica. Se você não quer decidir sozinho, você quer a orientação profissional, porque é um remédio. É um remédio. E remédio a gente não toma sozinho, a gente toma com prescrição, né? No caso, não toma. Aí você vai atrás de um outro especialista, por exemplo. Mas usa o seu senso crítico e confia no seu coração, na sua busca de informação, no seu estudo, na sua inteligência, no seu bom senso. Tá? Então, é essa mensagem que eu quero trazer hoje, de que eu estou aqui buscando, estou explicando um pouquinho desse terreno que eu estou buscando preparar para que a sua maternidade, dentro do que diz respeito aqui, do comer, da alimentação, para que a sua maternidade seja confiante. Eu confio em você. Eu confio em você. E eu tô aqui para te ajudar ajudar você a confiar em você mesmo. Então, esse é o meu recado de hoje. Acho que o vídeo ficou longo, eu adoro esse assunto, né? Essa forma mais aberta da gente dialogar, da gente conversar, esse jeito da gente ter um diálogo de mão dupla, da gente saber escutar, da gente saber receber, da gente saber trocar, da gente saber atender uma pessoa como única que ela é. E aí, vim contar um pouco disso tudo para vocês. Obrigada, um beijo e até breve.